também sacaneia, né? Chegando no final, muita gente acha que já fechou nota, tá tudo certinho e não precisa mais entrar. E aí, Felipe, tudo bem? Faz tempo que você não fala um oi para mim, cara. Opa, né? É opa, né? Opa, o quê? E aí, Enzo, beleza? Giovana Vasconcelos, que saudade. Heitor, ei, Heitor, beleza? Não anda falando mais. Falava pra caramba na sala, agora não fala mais. Agora só quem fala é a Isabela Costa, deixa eu ver quem mais. A Raisla também já era, né? A Raíssa está, agora a Raisla nem entra mais. Sabrina quietinha, eu sei, mas falava na sala, acabava falando. A Mariana é tranquila, mas também fala. A Sônia também fala. A Luzinha não está falando mais, né, Luísa? Luísa não quer saber mais de falar nas minhas aulas, né? Não sei por qual motivo. Sempre foi tão falante na minha aula. Falante sobre a matéria, né? Ela não era a Luísa não era conversadeira, não. Ela só falava o necessário mesmo. Ela é quietinha. Então tá. Eu vou compartilhar com vocês a tela, tá? Então, nós vamos estudar agora o capítulo 16, tá bom? Começamos hoje, que é a América e o século XIX. Quem estiver com a apostila aí em seu poder, eu peço a gentileza aí que pode abrir na página 42, tá? Essa parte aqui dos Estados Unidos... Nossa, hoje está dando um eco danado aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Se vocês puderem responder, eu agradeço. Estão me ouvindo bem? Sim, para mim o áudio, esse foi o melhor áudio dessas aulas da escola. Então tá. É porque eu consegui uma coisa excepcional. Chegou um fone de ouvido aqui e eu estou usando ele só com o microfone, né? Então ele fica com aquele som de caixa, né? Assim, ele dá uma abafada no som, uma isolada no som, né? Então acho que foi bem legal aí, tá? Então, assim, esse momento histórico é muito legal, porque, sim, eu gosto muito de falar dele, porque gosto, assim, entre aspas, né? Vamos ponderar. Eu falo assim, gosto porque me remete lá ao Pica-Pau, Faroeste, aquela coisa lá, o Pé de Pano, aquela coisa. Então, assim, são algumas coisas que é muito atrativo, né? Dentro da perspectiva do que a gente vai estudar. Mas, na verdade, não é na história real, não é nada daquilo. Né? Mas a gente pode pensar que cowboys, faroeste, índios, tal, tudo faz parte desse enredo e desse imaginário. Os Estados Unidos, desde sua essência, tem a questão lá da sétima emenda, e na sétima emenda coloca o seguinte: qualquer homem pode pegar, não sei se é a sétima ou se é a quinta emenda, é uma coisa assim, qualquer homem pode pegar em armas de fogo para poder defender o seu patrimônio ou mesmo se defender. Então, baseado nesse princípio básico da Constituição dos Estados Unidos, tá? Elaborada lá por George Washington, porque assim, o que é bom a gente não perder de vista é o seguinte: os Estados Unidos, que página? É página 42, tá? Então, assim, o que a gente não pode perder de vista é o seguinte: os Estados Unidos ganham sua independência lá em 1776, certo? 4 de julho de 1776. Ok. Depois, para conseguir que haja uma capital propriamente dita, os Estados Unidos ainda vai levar muito tempo, tá? A capital vai ser em Washington, né, que vai ganhar exatamente o nome por conta de George Washington, tá? E por conta de que ele foi o grande responsável pela elaboração da Constituição. A Carta da Constituição dos Estados Unidos, ela, claro que teve várias emendas, mas assim, a base da Constituição continua a mesma. Então, veja, a questão das constituições serem autônomas, né? Dos estados serem autônomos, né? Então, por exemplo, de um estado... Bom dia, tudo bem? Ó, a Gladys aqui falando com vocês, bom dia também. Bom dia!
Hoje estão mais... Ah, vocês responderam nessa vergonha, né? Eu falo para elas que eu morri de medo. Eu falo assim, parece que eu estou na sessão espírita. Vocês estão aí... É mais ou menos. A Isabela morre de medo. Tudo bem com vocês? Só a Sônia vai responder. Tudo sim. Tudo. Olha lá. Ah, não, a Isabela respondeu agora. Tudo bem com você? O Felipe parece uma entidade. Quer ver, Felipe? Responde aí para a Gladys. Fala oi para ela aí, entidade. Você tá por aí? Quer ver? Olha lá. Tô brincando, Fê. Olha lá. Ele dá risada. Tchau, boa aula para vocês, viu? Então tá bom. Beleza. Então, gente, brincadeira, hein? Não vão brigar comigo. Então, o que acontece? A partir desse princípio, os Estados Unidos, eles sempre tiveram essa autonomia, inclusive nas armas. Então, veja, quando você vê esse desfecho de hoje uma pessoa nos Estados Unidos, ele vai, assim, Walmart, por exemplo, que pra gente é muito corriqueiro, muito comum, a gente vê pelo site, né? Mas lá nos Estados Unidos tem os Walmarts que são parecidos com os Extras, com o Carrefour, mais ou menos parecido com os hipermercados, mercados grandes, né? E eles vão lá e compram armas de fogo. Sabe que tipo de arma de fogo que eles compram lá? Eles vão lá e compram a R15, por exemplo. A R15 vai um tipo de cartucho que fura até helicóptero. Né? Então, assim, vocês têm uma base, né? Isso é usado nas Forças Armadas, nem sei se no Brasil eles usam. Quem usa a R15, eu sei que é o exército russo e o exército de Israel, que é os snipers lá que eles usam, né? Pra vocês terem uma base como que é algo assim comum para eles, né? Por exemplo, o ano passado, na sala... agora vocês vão lembrar quem é. Não foi na sala. Não foi na sala da... não sei se foi no 7º D que entrou um menino que mandou uma foto armado. Vocês lembram disso? Quem lembra disso? Não sei se não foi no 8º D, o 8º D que agora, antes era 7º D, não sei se foi na sala ou se foi no 6º B, acho que foi no 6º B. Veio o menino dos Estados Unidos para cá, e aí o que acontece? Ele fazia caça esportiva com o pai dele, e aí ele estava com uma 9mm na mão, e ele estava como é que fala? No status dele, é isso que vocês falam? Não é status, como é que fala, Sória? Como é que fala lá no perfil dele, né? Estava no perfil dele, ele com a arma, mas assim, lá nos Estados Unidos isso é normal. Pra gente, a gente tá... E foi bem na época, não sei se vocês lembram, naquela escola de Suzano, foi bem na mesma época que aconteceu. Então, olha como que é a questão de perfil e questão de cultura também, né? A cultura estadunidense, para eles a arma é coisa normal, coisa, sabe, que é padrão. Agora, pra gente, o cara com arma, ele vai fazer uma bobagem, principalmente sendo um jovem, uma criança aí, né? Com arma vai acabar fazendo uma bobagem que acontece muito aqui no Brasil. Então, por conta disso, as pessoas ficaram meio empolvorosas aqui e acabou que o menino teve que sair do colégio, né? Porque ele mandou a foto para um dos coleguinhas de sala. E aí, uma coisa assim, vocês lembram disso ano passado ou ninguém lembra? Pessoal... Professor, eu nem sei de que menino você está falando. Ele entrou muito eu também não sei. Sória, ele entrou, foi muito rápido, eu acho que era do 6º D, que hoje é 7º... Hoje é 7º... Nem tem 7º D, tem 7º C. Tem só 7º C. Eles misturaram o que era 6º D, virou 3 salas, né? Eles estão misturados lá, no 7º D. Quer ver? A sala que tinha alguns alunos, o Murilo Firmiano, deixa eu ver aqui mais, aquela Carol Quadros, tinha aquele pessoalzinho ali que era dessa sala, tá? Mas beleza, eu vou voltar à aula. Então, esse momento histórico... Oi? Eu lembro dessa. Lembrou, né? A Raísla tá aí, ela veio. Eu te acordei, né? Tipo o rei da cama. Bom dia. Voltando aqui. Então, o que acontece? Esse momento histórico é exatamente o momento da expansão para o oeste, né? Aqui nos nossos slides eu fiz uma pequena retomada
mostrando exatamente os momentos de independências da América Latina como assim é considerado. Lembra que na última aula eu coloquei aquele negócio da mão do Oscar Niemeyer e até o Cadu falou assim, professor, aí pega a parte do México também. Por quê? O México ele é considerado América Latina, apesar de fazer parte da América do Norte, né, aqui, entre o Central e a América do Norte, o México ele faz parte da América Latina por conta exatamente das suas raízes, ou seja, da língua latina, da origem espanhola, né, próximo a Portugal, e há uma série de fatores, como colonização, escravidão. Então, tem uma série de coisas que acabam unindo a questão do formato de colonização e também o formato assim, de cultura que aconteceu, tá? Cristianismo, uma série de fatores aí, tá? Então, só para vocês terem uma base, olha que bacana, tá? Os Estados Unidos lá em cima já tinha proclamado sua independência com as 13 colônias, tá? E aí depois vem um movimento cascata, olha lá. Haiti, 1804, depois vem aqui embaixo Paraguai, 1811, tanto que o Paraguai, né, teve guerra contra o Brasil, ele era autossuficiente. Vamos lá. Depois aqui o Chile, 1818, Argentina um pouco antes, 1810, porque na verdade tem uma questão europeia na Argentina, tá? Brasil aqui, 1822, Peru, 1821, Centro-República Americana também, 1821, Equador, Nova Granada, tá? Então todos esses países aí proclamaram sua independência aí, mais ou menos aí por volta do início aí do século XVIII, né? Só Nova Granada que foi um pouquinho mais tardia, porque na verdade Granada, como era uma cidade espanhola, então os espanhóis perduraram lá um pouco mais, tá? Tudo bem, gente? Beleza. Então, o que acontece? Com essa fragmentação de poder, então, prestem bem atenção aqui, desses países que nos acercam aqui, nos rodeiam, o maior mesmo, a unidade federativa maior que tem é exatamente o Brasil. Não sei se vocês estão conseguindo ver o slide. Estão vendo o slide? Sim, professor. Tá. Então, vocês podem notar aqui que, na verdade, a unidade federativa, e olha que nós nem temos o Acre aqui ainda, tá? Porque o Acre só vai fazer parte aí quase no final do século XIX para o XX, início do século XX, mais ou menos, tá? Então, o que acontece aqui, nós temos uma série de países aqui, tá vendo? Que, na verdade, fez uma fragmentação, Paraguai pequeno, tá vendo? Aqui, Uruguai pequeno, que na verdade era a República Cisplatina, pertencia ao Brasil. No Chile é só uma tripinha aqui, tá vendo? Tá vendo? Argentina que é um pouco maior, tá vendo? Mas países... Oi? Bom dia, é o Cadu? Vamos lá. Então, voltando aqui, vê que tem países muito pequenos. Então, essa fragmentação, né, fez com que, na verdade, essa questão de unidade ela se perdesse. Então, por exemplo, aqui é uma unidade que seria lá da colônia portuguesa. Aí passa a pertencer ao Brasil. Porém, não saiu do domínio português. Por quê? O filho do rei de Portugal acabou proclamando a independência e se tornando o imperador, né, no caso aqui da República Federativa do Brasil, ou seja, todos os estados confederados, ok? E aqui, ao contrário disso, né, Simão Bolívar tentou, o San Martín tentou manter essa unidade e não conseguiu. No caso dos Estados Unidos, é completamente diferente, porque, veja, essas lutas intensas pelo poder, na verdade, vai criar uma questão aí meio de instabilidade econômica. E essa instabilidade, ela chega aos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Sul queria continuar sob o domínio da Inglaterra. Por quê? Eu não tenho que ir atrás de mercado consumidor, mercado potencial. Tudo que eu produzia, a Inglaterra, mesmo com taxações, mesmo com uma série de coisas, comprava deles. E alguns sulistas achavam isso muito bom. Olha lá, está vendido, está tudo bem. E o Norte, na verdade, não concordava com isso, porque, na verdade, eles tinham uma estrutura completamente diferente.
A estrutura era uma estrutura já de manufatura, e a ideia era concorrer mesmo com a Inglaterra, né? Com a questão da Revolução Industrial, tá? Então eles queriam, na verdade, vender para quem eles quisessem, até partindo desse princípio do liberalismo econômico, Adam Smith e tudo mais, tá, gente? Então, aqui na América, né, vai começar a surgir exatamente, a gente conversou sobre isso, vai começar a surgir alguns líderes que são os caudilhos, aqueles líderes populares que vão acabar, né, conseguindo, a partir da falastra, né, ou a partir da falácia, ele vai conseguir dominar as outras pessoas, principalmente porque havia uma desigualdade social muito grande, né? Quem era membros da burguesia e quem era membros aí, ou pessoas endinheiradas, e quem eram os marginalizados, mestiços, índios, negros, etc. Então, essas pessoas não tinham acesso à educação, então era muito fácil de lubridiar, muito fácil do convencimento, tá? Dentre eles, aí, ó, nós temos aí essa estabilidade desde a independência do México aí, até 1851, quando o Benito Juárez, vocês podem ver a foto dele, ele é um mestiço, né? Você olha, ele tem as características indígenas, né? Ele acaba trazendo a origem indígena aí para a ideologia, né? Inspirando a Constituição mexicana aí, tá? Chegou à República em 1860, ok? Os franceses tentaram, aí, com o imperador Maximiano, voltar ao México, não deu certo. Eles acabaram mandando esses caras embora, né? Foi fuzilado aí, tá? E depois nós temos aí o Porfírio Dias, que vai durar aí por volta aí, mais ou menos aí de uns 30 anos, mais ou menos, fica no poder. Só que o Estado é um Estado oligárquico, o Estado é ligado aos fazendeiros, cafeicultores e tudo mais, tá? Nesse momento histórico, é exatamente o momento que eles perdem, por exemplo, a gente parte do princípio que Los Angeles é um nome espanhol, não é? Califórnia é um nome espanhol, né? Texas era território mexicano. Esses territórios começam a ser perdidos por quem? Principalmente pelo Porfírio Dias aí, para os Estados Unidos. É exatamente o momento de expansão. É o momento que os Estados Unidos começam a mostrar o quanto eles são imperialistas, expansionistas, etc. Tá? Então vamos lá. Aqui, não sei se vocês notam na primeira página de vocês, tem exatamente um sulista aí com um indígena misturado aqui, tá? Todos tocando o hino e no fundo a bandeira dos confederados aí, tá? Argentina, né? Conflitos unitários, né? Unitaristas. Então, na verdade, era unitaristas versus federalistas, né? Chama de ditadura das rosas, né? Um crescimento econômico muito grande, mas na verdade perseguiu os opositores, tá? E acaba de alguma forma chegando ao governo, depois do governo Mitre, ao Sarmiento. Esse do Sarmiento, né? Na verdade, ele foi um cara que conseguiu reformas culturais e tecnologias sociais. O Argentina fica conhecido aqui na América como se fosse a Europa na América, tá? Então, assim, se vocês derem uma olhada, o argentino, o tom de pele dele é um pouco mais claro. Não sei se vocês já notaram isso. É só para a gente pensar em características, né? Eles têm as características parecidas com os seus co-irmãos, como, por exemplo, os bolivianos, os chilenos, tá? Os chilenos também são mais embranquecidos. Por quê? A presença europeia foi muito grande lá nesses países aí, tá? Depois, né, nós temos aí conflitos aí entre o Chile, apoiado pela Inglaterra, né? E depois forças da Bolívia no Peru, né? E depois tem o fim da guerra, porque o Chile é bem pequeno, bem fininho, o país é um país andino, com muitas elevações, né? Muito acima do nível do mar, então eles queriam conquistar novos territórios aí, tá? Acabou que não deu muito certo. No caso dos Estados Unidos, no século XIX, houve um aumento populacional assim expressivo, né? De lá da independência até 1801, ou seja, pulou de 3 milhões e 500 em 1776, lá na ano da independência, pulou para 7 milhões em um espaço curto aí, ó, de 15 anos.
Então é muita coisa, tá? Muitos europeus começaram a vir. Se vocês quiserem dar uma olhada nessa ideia da imigração, né? Chama Gangues de Nova York. Vou colocar aqui para vocês, tá? Gangues de Nova York. Um filme do Leonardo DiCaprio, muito legal desse momento histórico aí, tá? Então, esse momento aqui é um momento onde começa a vir muitos irlandeses, italianos também começam a vir para os Estados Unidos, né? E aí começa a formar escoceses, aí começa a formar as gangues, são chamadas de gangues de Nova York. E as gangues, elas são formadas por protestantes e católicos. Os irlandeses, no geral, são católicos. E aí os ingleses e mais alguns outros são protestantes. Então havia brigas, e as brigas eram com pedaço de madeira, aquele soco inglês, e eles iam para a rua, correntes, facas, eles iam para as ruas para brigar. Quase não tinha pólvora nessa época, tá? Era mais na faca. Mas as gangues de Nova York ficam conhecidas aí, tá? Eu acho que eu nem escrevi certo, eu acho que eu escrevi errado. São gangues de Nova York. É bem bacana o filme, tá? Expansão territorial, principalmente para o oeste. O que acontece? Retomando a ideia de Destino Manifesto, retomando a ideia de que os Estados Unidos, né, na verdade, são o povo escolhido por Deus, porque cruzaram o Atlântico e vieram para as novas terras para morar e não para esvair as riquezas e voltar lá para a sua terra. Não, eles vieram aqui para morar. Partindo do princípio do Destino Manifesto e também baseado na doutrina, né, do James Morrow, que é a doutrina Morrow, a doutrina do grande porrete, a doutrina, né, já pensando que os europeus estavam com a ideia imperialista de retomar Ásia, África e também estavam de olho na América. Partindo por esse princípio, né, de procurar novos mercados consumidores potenciais e mão de obra barata, os Estados Unidos fechou, falou assim, opa, aqui não. A América é para os americanos. Qualquer um que tentar intervir, aqui será tirado a base do cacete, ou a base do porrete, a base da pancada mesmo, tá? Então, a ideia aqui do grande porrete, ou do big stick, é exatamente essa ideia, tá? Mas aí tem uma controvérsia na palavra América para os americanos, mas quem nós, brasileiros, chamamos de americanos? Uma pergunta. Quem nós, brasileiros, quem nós, argentinos, quem nós, bolivianos, quem nós, mexicanos, quem nós, sei lá, mexicanos, chamamos de americanos? Ei, galera? As pessoas dos Estados Unidos? Exatamente. Então, olha... Estados Unidos? Isso, quem mora nos Estados Unidos. Valeu, Rafaela. Quem foi que respondeu aqui? Felipe. Muito bem. Então, é isso mesmo. Nós autodenominamos eles como americanos. Era tudo que eles sempre sonharam. Veja, em pleno século XXI, ainda os chamamos de americanos. Na verdade, não. Eles são estadunidenses. Eles nasceram nos Estados Unidos. É feio lá o modo de chamar? Então, nem aí. Na verdade, eles são estadunidenses. Quem mandou eles colocar o nome do país deles dos Estados Unidos da América? Hã? Por exemplo, nós somos a República Federativa do Brasil. Nós éramos, no dinheiro antigo, se vocês pegarem notas antigas, está assim, Estados Unidos do Brasil. Opa, nós denominamos assim, ok? Agora, se eles colocaram Estados Unidos da América, mas a América não é nomenclatura para denominar a nacionalidade dele como americanos. Eles não são americanos, eles são estadunidenses, ok? Então, partindo desse espírito, né, imperialista, o que eles fazem? Bom, temos um território vasto, né, cheio de selvagens, podemos muito bem tomar, porque nós somos o povo escolhido por Deus. Se nós somos o povo escolhido por Deus para tomar essa terra que emana leite e mel,
bora para cima. E aí ele começou a incentivar novos colonos ingleses, né, e de outras localidades a virem para a América para quê? Até da Ásia mesmo, tá? Para poder fazer a expansão para o oeste e unir o Atlântico ao Pacífico. Deixa eu ver se tem um mapinha aqui para mostrar para vocês. Pera aí. Não, menino. Passa aí. Bom, vou falar rapidinho aqui, aí depois a gente retoma aqui. Tá, então, beleza. Então, partindo desse princípio, o que eles queriam? Novos lugares para plantation e para pastagem, tá? E principalmente, mas isso já um pouco mais adiante, 1848, começa a corrida para o oeste, né? Porque algumas localidades dos Estados Unidos, eles achavam ouro. Os desenhos do Pica-Pau sempre mostram lá ouro, 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 sempre achei ouro e tal. Então, e sempre tem essa questão do bang bang, né? Esses filmes de bang bang, faroeste, sempre nos remete exatamente a esse momento histórico. Por quê? Como era um território muito vasto, viu, Sória? Sória, Isabela, Felipe, desculpe, o resto, Arthur, a Ana, essa galera toda, a Yumi. Como era um território muito vasto, eles diziam assim que era o oeste sem lei. Então, o homem mais bravo, o homem mais corajoso, o que atirasse melhor, aquela coisa toda, era o que se sobressaía, né? Então, veja, nesse momento, os Estados Unidos começou a fazer fronteiras com muitos lugares, por exemplo, com o México. Até hoje não resolveu essa questão do México, não é, gente? O pessoal tenta adentrar lá, né? Os coiotes, né? Como são chamados os caras que são os atravessadores, os coiotes trazem eles à noite para o meio do deserto, porque conhecem lugares mais seguros ou trilhas que eles mesmos criam para entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Então, até hoje, essa questão aí não foi resolvida, né? Algumas pessoas dizem que quando mexicano lá do centro do México, né, ouve falar em estadunidense, a boca até espuma de raiva, né, por conta dos territórios tomados, né, aquela região do Novo México, onde eles faziam testes nucleares, aquela região onde como é que fala ali, gente? Tente me lembrar, Grand Canyon, tá? Aquela região ali do Grand Canyon, todos aqueles lugares ali pertenciam ao México anteriormente, e foi tudo tomado pelos Estados Unidos, ok? Tudo isso baseando na doutrina do Destino Manifesto, tá? Que é a questão da predestinação em dominar a América toda. Na verdade, os lugares que eles não conseguiram tomar na bala, eles tomaram ideologicamente, tá? E aí, o que vai acontecer? Eles, hipoteticamente, vão comprar, né, a região da Louisiana, da França, da Flórida, da Espanha, e o Alasca eles compram da Rússia. Então, hoje, os Estados Unidos é formado por 50 estados aí, tá? O Oregon também comprou da Inglaterra, tá? Que eram regiões mais longínquas aí, tá? E aí as guerras, né, de dominação, eles expandiram aí para o Texas, Novo México, Califórnia também. Tá? Então, olha a expansão aí, gente. Ó, presta atenção aí, galera. Se vocês estiverem me ouvindo, me dê um ok. Ó. Aqui, ó, nessa parte rosa, né? Eu sou daltônico, não enxergo muito bem cores. Tá vendo aqui, ó? Aqui nesse rosinha, Felipe, eram as 13 colônias, tá? Então, aqui, ó, os nortenhos e aqui os sulistas, tá? E aí, a partir das guerras de independência. Essas guerras conquistadas aqui a partir da Guerra de Independência, territórios onde foi expulsando os índios, ou dizimando os índios, conquistado do México, comprado da França, cedido pelo México, tá? E aqui o Oregon cedido pela Inglaterra, porque a Inglaterra falou assim, o que eu vou fazer? Não tenho lugar para entrar, eu vou ter que dar toda essa volta aqui, ó. Por exemplo, estou aqui no Atlântico, eu vou ter que fazer toda essa voltinha aqui para chegar aqui, deixa isso quieto. Aí acabou entregando a eles. E essa parte aqui de baixo, né? Foi comprado junto à Espanha aí, tá? Tudo bem? Beleza. Então, o crescimento da expansão também dá um boom demográfico. Então, já aumenta aí de 7 milhões que a gente tinha falado lá em 1811 para 9 milhões até 30, ou até 20, e depois até 60, 30 milhões de pessoas. É gente para dar com pau. É muita gente, tá? E aí começa a incentivar cada vez mais a questão da imigração. Uma peculiaridade.
que é chamado de Homens Tiad Act. Eu não sei falar inglês direito, eu não sei falar inglês direito, então não adianta. Então, só uma curiosidade. Aqui no Brasil, a partir de 1850, começou-se incentivar a imigração. Então, o que acontecia? Eles colocavam cartaz lá, principalmente na Itália, falavam assim, venham para a América, o lugar onde emana leite e mel. Se você for para lá, com certeza você, de pobre, passará rico em pouco tempo. Então, fazia toda uma publicidade. As pessoas que embarcavam nos navios, eles achavam piamente que estavam indo para onde? Para os Estados Unidos. Aí chegavam, desembarcavam aqui, né, no Cais de Santos, né, ou na Bahia. Na verdade, mais no Cais de Santos, porque foi na época da expansão para o oeste paulistano, aqui, Campinas, esses lugares aí. Então, o que acontece? Muitas pessoas vieram para cá enganadas mesmo, achando que estavam indo para os Estados Unidos. E até por conta dessa questão que, chegando aqui, eles davam um acre de terra, mas a pessoa tinha que conquistar aquele acre de terra. Por exemplo, você pegava lá, lembra, não sei se vocês já viram, quer ver um filme legal? Quer ver Bruno Certi, Bruno Corati, aí, Arthur? Um filme muito legal, tem no Netflix, chama Salomon Kane. Dá uma olhada lá, que é exatamente daquele jeito que eles andavam, com aquelas roupas de puritanos e tal. E aí, esse Salomon Kane é legal, que tem uma questão lá de um bruxo, e aí os caras ficam meio zumbis, é bem legal, assim, negócio de... Bem legal o filme. Assistam que vocês vão curtir. Meninas também, tá? Assistam aí, por favor. E uma outra coisa, o Zorro também é esse momento histórico que a gente está falando, Porfírio Dias, tá? Exatamente esse momento histórico aí com o México aí, ok? Voltando aqui, que a gente estava conversando, aquelas carroças, não sei se vocês lembram, aquelas carroças que levavam um pano branco, aí as moças usavam aquele chapéu maluco aqui, os caras usavam aquele negócio parecendo da veia quaker e tal. É exatamente desse momento histórico aí, tá, que a gente está conversando. Então, o que acontecia? Chegava lá na embarcação, o que acontecia? Os imigrantes, eles ganhavam lote de terra. Aí falavam, seu lote de terra é lá adiante. Aí o cara ia lá, só que chegando lá tinha índio, tinha bandidos, porque eram terras sem leis. Então, era muito difícil do cara conseguir ficar com aquela terra, né? Realmente, se tivesse um bom riacho, né? Ou desse água fácil, então a terra fosse fértil, então outras pessoas estavam muito interessadas aí, tá? Desenvolvimento econômico, maior mercado consumidor, né? Então, aí, na verdade, acaba surgindo oferta de mão de obra, né? Disponibilidade de muita matéria-prima, expansão da indústria, principalmente na parte norteia, né, na parte do norte, Nova York e tal, na capital Washington, aqueles lugares lá acabam desenvolvendo legal ali a questão mesmo da indústria, ok? Expansão da indústria, né, e da produção a produção agrícola, pecuária e atividades comerciais, principalmente a mineradora, né? Então, por exemplo, se não achasse ouro, podia achar ferro. Achando ferro também dava para poder fazer armas, dava para fazer outros utensílios também que usavam ferro, tá bom? Então, só que cria uma disparidade muito grande, né, entre o norte e o nordeste, que é industrializado, e o centro-oeste, que é agropastoril, e o sul é completamente latifundiário, escravista, né? E, na verdade, aí tem uma questão aí de confinamento de indígenas, os caras são meio malvados aí, meio xenófobos aí, né? Na questão do sul. Então, é bem complicado aí, tá? Essa disparidade cultural entre eles vai provocar uma guerra que eles preferem esquecerem, né? Essa guerra aí morreu muita gente, tá? Ela vai só 4 anos. É uma guerra que é chamada nos livros de história de guerra entre irmãos, ou seja, é a guerra de secessão que aconteceu nos Estados Unidos. Ele aconteceu de 1861 e foi até 1865 aí, tá bom? A ideia aqui era o seguinte, né? Os sulistas queriam que a capital fosse exatamente no sul, porque o sul foi o princípio, é de lá que saía toda a riqueza, etc., né? E no caso aqui, né, tinha o Partido Republicano. Vejam, até hoje
tem a treta, né? Por exemplo, Barack Obama não era do democratas ou dos republicanos? Eu nem ando acompanhando os Estados Unidos, mas eu acho que ele era dos democratas, tá? E aí quem ganhou agora foi o Partido Republicano, ele era do republicano, uma coisa assim. Agora o adversário político dele, que ganhou agora, é do outro partido. Então tem uma treta entre eles aí, ó, desde essa época, viu? Ó, veja, a bandeira dos confederados aqui, ó, igual aos 50 estados, Professor. e a bandeira aqui dos democratas. Professor, Oi, pode falar, filho. os dois não são do mesmo partido? Quem? Sim, o Biden. O Biden veio no lugar da mulher que o cara apoiou da última vez, que o Obama apoiou da última Da vez. Hillary O Biden Clinton. foi vice dele. Da Hillary Clinton, que era a mulher do Bill Clinton, né? Que é mulher do... Sim, e o Barack apoiou os dois. Então, mas ele não é do outro partido? Ele não é do partido do que saiu. Como é que era o Mas o nome do que Biden saiu? foi vice dele também. Não, Ah, ele é tá. partido Mas é do mesmo partido. É que assim, Cadu, na boa, eu não estava acompanhando muito não, porque assim, peguei um ranço daquele Donald Trump lá, que eu não conseguia acompanhar, cara, não, sabe? Até fiquei meio desfocado aí na questão da coisa. Então eles são democratas, não é isso? Em Cadu, eles são democratas, Acho né? que sim. Acho que os dois Então, porque são eu democratas sei e que o Trump é republicano. Então vamos lá. Então, continuando aqui, você vê que assim, há uma disparidade, inclusive, aqui na questão visual, mesmo na questão de marketing, né? Visual aí das bandeiras mesmo, né? Essa aqui muito mais parecida com a bandeira inglesa, né? Mais ali pro lado da bandeira inglesa, e aqui uma bandeira mais, né? Uma questão mais própria, né? Essa guerra, né? O saldo dessa guerra foi isso aqui, ó, tá, gente? Isso aqui, ó. As 13 colônias, não tinha a Flórida aqui, as 13 colônias eram isso aqui, ó, tá? Essa parte aqui, ó. Então, a parte nortista e do noroeste aqui, ó, tá? E essa parte aqui do sul e sudeste. E aqui é a parte da expansão, tá? Como que ficou posteriormente aí. Então, veja, eles conseguiram unir o Oceano Atlântico ao Pacífico. Só que nós temos um grande problema. Como otimizar uma forma de entregar produtos nesses lugares? Partindo do princípio que as indústrias estão aqui no norte. Então, eles começaram a construir as linhas férreas. E as linhas férreas é exatamente esse momento que começa a morrer muita gente, porque as grandes corporações, né, estão financiando, inglesas, belgas, etc., elas começam, né, a desapropriar algumas propriedades que pessoas que imigraram para cá compraram. E aí, por exemplo, alguém descobriu lá um tipo de minério, ia lá e matava, assassinava a família, partindo do princípio que era um lugar meio sem lei, porque era um lugar muito longe, tá? Nesse momento histórico, quem está disputando a presidência é exatamente Abraham Lincoln. E Abraham Lincoln é uma das suas bandeiras, exatamente ao fim da escravidão nos Estados Unidos, tá? Então, quando ele ganha, é claro que, na verdade, ele vai e a primeira coisa que ele faz é abolir os escravos, né? E aí, depois, em 65, ele é assassinado, né? No sul aí, tá? Nesse momento histórico, nós vemos a crescente, né, das questões raciais nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, questões como, por exemplo, Ku Klux Klan, né? Essa questão dos sulistas, que na verdade eles têm aversão mesmo às pessoas que são de origem escrava nos Estados Unidos, ou pessoas negras nos Estados Unidos. Então, ainda tem esse movimento que hoje, né, eles tem essa questão do Ku Klux Klan, mas também, em alguns momentos, se mistura aí com o nazismo também. Então, aí fica mais perverso aí o tipo de xenofobia, racismo, antissemitismo aí, tá? Então, o Ku Klux Klan cria exatamente, inclusive, uma sigla, né? É o poder branco da Ku Klux Klan, tá? Por isso que eles usam essa roupa branca, parecido fantasma aí, para mostrar essa coisa da pureza, de raça, etc, etc. É algo abominável, né? Tanto que a sigla, né? E eles
não perdem o princípio, né, da sigla deles, né, WASP, que é White. Como é que é? White Power. Não é esse aí, não. É branco. Como é que é? WASP. É anglo. Eu vou colocar em português mesmo, viu? Saxão protestante, tá? Devia perguntar isso na prova. Mas a prova de vocês já está pronta. Então, anglo, no caso branco, anglo-saxão protestante. Essa é a sigla dos Estados Unidos. Então, esses caras, eles têm muito essa questão da raça pura e tudo mais, tá? Dentro de um contexto aí dos Estados Unidos, ok? Eles levam muito essa questão daquela coisa do intangível, sabe? A coisa do pensamento, a questão do metafórico. Que coisa bonita, agora eu falei até questão de português, né? Essa questão da metafórico não, da questão da metalinguística, né? Eles levam isso muito a sério, a questão da metalinguística, da questão do branco, né? A questão do anglo-saxão, do protestante e tal. Vê que hoje nos Estados Unidos, nós temos católicos, até por conta da origem da imigração, mas o protestantismo é grande nos Estados Unidos, tá? Então, como eu falei para vocês, né, já voltando aqui, né, então, doutrina Moore, do James Moore, tá? A partir de 1817 até 1800, com a sua mensagem América para os americanos, tá? 3 pontos principais, né? Então, a não criação de novas colônias na América, então, os europeus que fiquem para lá. A não intervenção nos assuntos internos dos países americanos. Então, tudo escrito por eles. Opa, aqui não. Intervenção dos Estados Unidos em qualquer conflito que os europeus tentem com as colônias da América. E quando ele fala da América, ele não está falando só agora dos Estados Unidos, não. Está falando da América de uma forma geral. Nós somos os grandes papais de vocês. E vocês são os filhinhos. Vocês se lembram da charge, né, que estava na apostila de vocês na aula passada, aí, tá? Então, por exemplo, na página 44, tem exatamente falando sobre a doutrina Moore, né? Ele fala assim, a doutrina Moore pode ser entendida como um dos primeiros passos da política externa norte-americana do século XIX. Em nome da paz e da liberdade, a presença dos Estados Unidos se fortaleceu em todo o Novo Mundo. O Novo Mundo seria a América globalmente pensando, tá? Ou seja, pensando lá no norte, no centro e no sul. Seus princípios básicos, traduzidos na frase América para os americanos, seria a guia de toda a política externa dos Estados Unidos do século XX. Na sua fala ao Congresso, em 1823, James Moore estabelece o princípio como protetores do Novo Mundo. Então, quem é o grande bicho-papão? Exatamente os Estados Unidos. E ele acaba sendo batizado como Tio Sam, né? Ou o grande papaizinho aí. Lá. A política do Big Stick, olha lá, ele com um porrete grandão aqui, né? Esperando qualquer um que tentar intervir aí na América, ou sentado aí na América de uma forma geral. Um dos saldos muito legais aí da gente pensar é que os Estados Unidos, esse país filho da mãe, o que eles fizeram? Eles cortaram um país ao meio, gente. Tem noção do que é isso? Como é que você corta um país ao meio? Tá lá na página 51 de vocês. Eles cortam. Não, página 51. Não é a página 51, não. Onde é que tá? Tá aqui. Deixa eu ver. Acho que não tem, do canal do Panamá. Eles cortam um país ao meio, mas está falando aqui, tá? Eles constroem um canal, né? Presta atenção, eles constroem um canal de 82 quilômetros e cortam ao meio. Presta atenção. Os franceses tinham tentado, mas por conta das doenças como malária, né? E muitas doenças tropicais que acometiam essas pessoas, eles acabavam indo embora, né? Aí o que acontece? 3.000 civis estadunidenses conseguem essa proeza aí, tá?
E aí o que acontece? Depois da construção, depois da construção, eles vão ficar usando isso de forma... eles criaram como um acordo lá, como um acordo nada, eles impuseram que eles iam continuar usando de forma gratuita isso. Mas aí a pergunta que não quer calar, Sônia, por que você acha que, na verdade, os Estados Unidos construíram o Canal do Panamá? Gente, por que lá em 1904 os Estados Unidos acabou a obra lá? Para demonstrar poder? Não sei, professor. Tá. Tinha a questão de demonstrar poder, mas tinha... Cadê? Aqui. Mas também tinha uma outra questão. Olha lá. Eu chegar e unir o Atlântico ao Pacífico e com isso eu otimizar o seguinte, o Cadu, voltando aqui, tá? Eu otimizar essa entrega de alimentos, cara. E com isso eu não só vou dominar o norte, do norte, levar para o sul. Não só isso. Eu consigo entregar também produtos a Chile, Venezuela, né, Bolívia, países no qual fica muito difícil você descer lá por baixo, lá pela Patagônia ali, porque é gelado e também porque demorava muito tempo para poder chegar com esses produtos. No caso, pelo Canal do Panamá, ele ia cortar caminho, entendeu? Então, com isso, acabou que aí eles dominaram tudo mesmo, tá? Então, tá aqui, ó, né, o diagrama aqui do Canal do Panamá, ou seja, né, eles conseguiram aqui, ó, cortar o país ao meio, tá vendo? E aqui adentrou o oceano, tá vendo? Ó? Aproveitaram alguns canais que já existiam, né, rios que passavam por aqui, né, até chegarem aqui. E aí daqui eles conseguiam fazer as entregas aí no Oceano Pacífico aí, tá bom? E aí, essa é uma foto aí do que seria uma parte do canal, né? Não é o canal inteiro, mas é uma parte do canal aí do Panamá. Ok, galera? Muito bem? Se curtiram, deixa um like lá no canal para fortalecer o canal. Brincadeira. Pessoal, prestem bastante atenção que agora aqui, bom, aqui é só para finalizar mesmo, né? Então, a República de Cuba é atualmente o único país socialista na América, né? Cuba foi uma colônia espanhola até 1898, quando houve a guerra entre Estados Unidos. Cuba ganha sua independência, porém, né, fica com o protetorado dos Estados Unidos aí. Pô, não é para sair não, Isabela Palmeira já saiu, Carolina... Não saiu não, gente. Sofia saiu não saiu não. Não saiu, eu vou falar da prova, vocês não querem saber da prova? Ninguém quer saber da prova mesmo? Então tá, então... Falando com ela, Pessoal, tudo saindo, o geral saiu, não é para sair não, peraí. Sabe porque eu falei do like, né? Se eu falar do like, todo mundo corre, que isso? Eu tô brincando, gente, calma aí. Vocês não querem saber da prova, tudo bem, eu falo também. Caramba, ninguém gosta mais de mim nessa escola, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, vamos pensar aqui exatamente naquela ideia que eu falei para vocês. Presta atenção. Os movimentos, né, imperialistas que, na verdade, utilizaram a África como pano de fundo, né? Eu falei para vocês que os desdobramentos dessa ideia de expansionismo das nações europeias lá na África, elas vão acirrar uma série de tensões, somente as territoriais, as disputas territoriais. Por exemplo, a Alemanha dizendo que saiu perdendo lá na divisão das terras lá entre as outras nações europeias, como, por exemplo, a Inglaterra e a própria França, né? Portugal, etc. E aí, isso vai dar desdobramentos para a Primeira Guerra Mundial, tá certo, gente? Beleza? Essa é uma das questões da prova aí, tá? As nações europeias, no século XIX e XX, né, a gente pode, na verdade,
falar que é correto que, por exemplo, né, a Argélia, ela é uma colônia francesa. Por exemplo, tem jogadores da própria seleção francesa hoje que são de origem argelina. Por exemplo, aquele Benzema que joga no Real Madrid. Os meninos aí, né? Mas só para vocês terem uma base, a Argélia era uma colônia francesa, então lá eles acabaram introduzindo o idioma lá, ok? E a colonização da África, né? Na verdade, eles queriam enviar um excesso de população que tinha as suas regiões, né? E reduzir um pouco o desemprego na Europa. Com isso, ele mandando para lá, eles tinham essa questão. Então, eu posso afirmar exatamente essas duas coisas aí, tá? Que, na verdade, a Argélia era uma colônia francesa, né? E que essa colonização, esse neocolonialismo, né? Permitiu mandar o excedente de pessoas que ficavam nas cidades amontoando, aglomerando e tal, né? E aí, com isso, eles conseguiram aí escoar um pouco dessa população para outros lugares aí, ok? Tem uma questão, né, que na verdade tem uma análise de dois mapas aí, um mapa colonial de 1870 e um de 1914, exatamente quando eclode a Primeira Guerra Mundial na Europa, tá? Eclode é um nome bonito, né? Dá até para pôr nome, até para pôr em filho, né? Nome bonito. Eclodiu ou começou, tá? Então, de acordo com os mapas apresentados, nós podemos falar que a expansão imperialista das nações europeias após a Segunda Revolução Industrial está certo, né? No século XIX, a Grã-Bretanha deu início ao processo de exploração na África, tá certo? O colonialismo tinha como fundamento apenas o comércio, tá certo também. Ou não tá certo, que não era apenas o comércio, desculpem, não era só o comércio, porque na verdade eles também queriam mercado de consumidor e também queriam explorar matéria-prima e também queriam dominar essas pessoas que achavam que eram desaculturados e inferiores, ok? Por exemplo, a ocupação colonialista. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou te falar. A ocupação colonialista dos impérios aí, coloniais em 1914, né, mostra a ocupação do interior africano, uma característica do imperialismo que foi iniciada só a partir do século XIX, aí, ok? Os dois mapas, no caso, né, mostram a dominação europeia aí no continente africano aí no intervalo de 50 anos. Então, presta atenção aí que das 5 questões, apenas uma não faz parte do contexto, que é essa questão aí do não comércio, ok? Uma outra questão que eles colocam assim, ó, é difícil acreditar na guerra terrível, mas silenciosa, que os seres orgânicos travam em meio aos bosques severos, campos risonhos. Quando ele fala disso, ele está falando exatamente de como uma espécie silenciosamente ela vai se sobrepõe sobre outra, né? Ou ele mostra como ele está melhor preparado que essa outra espécie aí, tá? Então, quando ele coloca isso, né? Aí traduzindo isso para a questão do imperialismo e do neocolonialismo, a gente pode pensar que, na verdade, nos dá de hierarquia racial, partindo do princípio lá do darwinismo social, ok? Tem uma outra aqui que eu não vou falar, tá muito fácil, né? Falando da inferioridade dos africanos e tal, eu acabei de falar que é a questão do darwinismo social mesmo, tá? A Inglaterra, né, quando ela coloca, por exemplo, aquela questão do poema, né, e fala que as raças lá são inferiores militarmente, moralmente, industrialmente e tecnologicamente, e até mesmo religiosamente, ele está falando exatamente que eles têm a missão de civilizar essas pessoas, ou de levar cultura a esses, né, desafortunados aí, ok? Tem uma outra de análise aqui que tem duas figurinhas do Tintim das Selvas aí, tá? No 1930 lá no meio da África,
principalmente ali no Congo belga, onde se passa exatamente também o Tarzan também, tá? Então, também é ligado essa questão da ação civilizadora aí, colocada pelos ingleses, pelos belgas, etc, ok? Estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Beleza. Então, por exemplo, quando eu falo dos Estados Unidos, eu tenho que pensar basicamente em algumas outras coisas, né? Por exemplo, tem um contexto aqui falando o seguinte, né? Sobre umas questões dos Estados Unidos, e ele pergunta qual que é a incorreta. Por exemplo, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer oficialmente a independência do Brasil? Foi, tá? As relações internacionais entre Brasil e Inglaterra foram estabelecidas ainda no Pacto Colonial? Sim, tá? A Inglaterra, quando a família real veio para cá, tá? Ainda era Pacto Colonial naquela época. A Inglaterra objetivava a extinção do tráfico de escravos? Sim, tanto que eles instituíram lá a lei Bill Alden, tá? O fato de Portugal não ter reconhecido imediatamente a independência do Brasil prejudicou as relações internacionais do Brasil? Não prejudicou, porque o Brasil fazia comércio com França, fazia comércio com os Estados Unidos, que era um dos maiores mercados consumidores do nosso café e de outros produtos nossos, tá? Então, o que pode ser considerado como incorreto é que, por exemplo, a doutrina Monroe dos Estados Unidos mediava relações entre Portugal e Brasil. Não, isso nunca, tá? Na verdade, os estadunidenses tinham incentivavam da melhor forma possível que, na verdade, rompesse as relações para que eles fossem o grande parceiro comercial, como, por exemplo, na época da independência dos Estados Unidos, que eles romperam com a Inglaterra, mas, porém, a França foi lá só para bater de frente com a Inglaterra e disse assim, não, nós reconhecemos. Tanto que os franceses vieram ajudar nas guerras de independência aqui, ok? Quando na verdade, os países europeus eles partiram para a África, né, o principal fator que os fizeram, né, cruzar aí o mar Mediterrâneo e até mesmo outros mares para poder chegar a regiões longínquas desse continente, né, onde ainda tinha animais selvagens, florestas tropicais, etc., né, e até povos que eram denominados como canibais, o que eles queriam, na verdade, né? Eles queriam fontes de matéria-prima e mercados consumidores, aí a expansão do capitalismo europeu para todo o resto do globo, tá? Essa era a principal intencionalidade deles aí, ok? Tem uma questão analítica, gente, que eu gostaria que vocês... É um mapa conceitual, tá? Que vocês vão ter que fazer uma análise. E aí, quando vocês fizerem a análise, vai ficar super tranquilo, tá? Mas veja, está ligado à questão, principalmente aí, do imperialismo e do racismo, tá? Portanto, preste atenção, é um mapa onde tem duas lacunas e vocês vão preencher. É uma questão que eu achei muito bonitinha, muito legalzinha para esse povo inteligente do 8º ano, e como eu tenho certeza que vocês são a galera fera da escola, vocês vão matar a pau nessa prova, beleza? Então, gente, ó, as questões das provas comentadas são essas, tá? Se depois vocês precisarem novamente, eu peço a vocês que retomem aí, tá? Retomem a questão aí da gravação da aula, tá? A prova vai começar amanhã, a prova de vocês já está pronta, tá bom? Eu não vou mudar nada, a prova é exatamente desse jeito. Vocês viram que ficou muito pouco dos Estados Unidos, eu não coloquei muita coisa dos Estados Unidos, coloquei mais coisas mesmo do imperialismo aí para vocês, tá bom? Ok, gente? Vou parar de gravar agora, hein? Pare de gravar. Agora